Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa live, 9 horas pontualmente. Já apareceu aqui para mim, para dar encerramento na nossa semana do planejamento. Deixa eu ver aqui as notificações. Ok, deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Não, já tá acontecendo. Então, parabéns para todas as mamães, para todas as pessoas que conseguiram chegar até esse dia, né? Que conseguiram me acompanhar desde o início, o pessoal ali do grupo do WhatsApp. Foi muito bom estar com vocês. Como eu falei, essa live vai ser bilíngue. Eu tenho anotado aqui alguns questionamentos que ficaram assim, que a gente esteve conversando no nosso grupo do WhatsApp, 3 deles em português e um deles em espanhol, né? Então, essa live, a Sueli já tá ali dentro. Oi, Sueli. Se você puder, avisa lá no grupo do WhatsApp para mim, por favor, que a gente já começou, que a gente já está aqui. E, bem, embora eu já tenha falado, mas, então, vamos ter três tópicos em português y un en español. Entonces, para el que estás viendo este video después, una parte de este video va a ser en español. Ok? A Sueli, acho que ela entende as duas línguas, não é, Sueli? Bom, então vamos começar com o primeiro tópico. Deixa eu fechar aqui a porta, que eu sei que no terceiro vídeo eu não tinha reparado, ficou super barulhento os cachorros do meu vizinho. Pronto, agora já vai abafar o som. Bom, então o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui na live vai ser como sair da teoria e ir para a prática. É uma pergunta bastante pertinente para a live de hoje, achei, porque a gente tem bastante problemas nisso, né, Sueli? Na verdade, é problema do mundo inteiro, da modernidade. Por quê? Porque as pessoas têm um monte de coisa para fazer e a gente está cheio de muitas ideias, de muitas coisas, mas na prática a gente não consegue colocar tudo. Isso por quê? Porque existe uma crise de identidade. Uma crise de identidade. A Paula entrou. Oi, Paula, seja bem-vinda. Fala para mim se você está em espanhol ou em português, por favor. Acho que é português mesmo. Então, é uma crise de identidade. Essa não poder levar as coisas na prática, porque a prática ela termina sendo um monte de coisas que você pensou, né? É a materialização de aquilo que está lá dentro, né? Então, por exemplo, a fala, tanto é que o que você comunica são coisas que estão lá dentro do seu coração, lá dentro de você, né? Então, a prática é aquilo que está dentro de você. E a gente não consegue colocar muitas vezes as coisas na prática porque embora vocês estudem, embora vocês tenham feito as coisas, por quê? Porque vocês estão tentando dar atenção a muitas coisas, então você ainda não tem um foco mesmo, você precisa ficar mais identificada, por exemplo, com esta ideia do planejamento, né? Muitas pessoas assistiram os vídeos, mas poucas colocaram em prática em si o planejamento, e no primeiro vídeo lá eu falei, faz hoje, gente, faz hoje, não espera, não deixa o perfeccionismo levar você, não deixar cumprir com seus objetivos, né? Qual que seria o perfeccionismo que eu falo aqui? Eu falo isso porque isso acontece comigo. O perfeccionismo seria falar, não, quando eu tiver o currículo que eu preciso, aí eu faço. Quando eu for atrás de tal materialidade, qual eu faço? Depois de... E as pessoas não se conectam realmente com o momento, né? Então, você está participando da semana do planejamento, mas você não está conectado 100% com isso, porque você tem um monte de outras coisas de fazer. E
você ainda não descobriu seu centro, sua identidade. Qual que é essa identidade? Você é mãe, né? Eu sou mãe, vocês são mães, né? Se vocês estão me acompanhando, não existe um papel mais forte do que isso, né? Eu não sei, às vezes você tem um chamado, enfim, você tem alguma outra coisa. Entrou a Tati é português também. Às vezes você tem outro chamado, você tem... Mas a sua casa solar não deixa de ser a sua função principal. Né? E para quem é mãe homeschooler, ou independentemente, mesmo você não sendo, seu papel principal é educar. Né? É que às vezes você tem menos tempo quando você não é mãe homeschooler. Mas aqui eu falo principalmente para as mães que são homeschoolers, o que pretende. Você sabe que seu papel principal é ser mãe. Então, por que você não dedica tempo às coisas que são mais importantes, né? No caso, planejamento é algo bastante importante, né? O mais importante de tudo na prática é você praticar mesmo o fato de educar, né? No dia a dia, você colocar na prática, né? Mas o planejamento, né, que é um tempo que você decidiu tirar, muitas vezes a gente não colocou na prática porque a gente não se identificou, a gente colocou outras coisas antes do que isso, não sei, amigo, sabe? Preste atenção, mas eu falo para vocês agora, hoje, se você não separar o tempinho para fazer seu planejamento, faça hoje mesmo, não deixe para depois, não deixe porque vocês não vão fazer. Vocês vão entrar no perfeccionismo, que eu estou falando, de esperar. Quando eu tiver tanto tempo, aí eu faço. Naquela semana, aí eu deixo assim, por conta da consciência de vocês. Vocês conhecem melhor vocês mesmos, mas eu sei que a maioria não vai fazer, mas por quê? Por essa ideia de que, depois, quando eu puder, eu faço. Né? O Gustavo Santana... fala pra mim se você tá aqui em espanhol ou português, por favor. Seja bem-vindo. Então, não deixa o planejamento para depois, não deixa, faz agora. Né? Gente, se tiver alguma pergunta, vai deixando ali, né? A gente vai tratar esses 3, 4 tópicos que eu estou falando aqui, mas se tiver alguma outra pergunta ali surgindo no meio, a gente vai tentando responder. Então, essa ideia de entrar na prática, sabe? Vá lá, faz hoje mesmo, sabe? Concluiu essa live, não deixe para depois, gente. Não deixe porque não vai fazer. Se fosse eu não faria, né? Eu falo porque eu já tenho caído nessa, sabe? Às vezes eu participo na semana, sei lá, do sei o quê. Que hoje em dia tem um monte de coisa na internet para nos motivar, mas a gente não acompanha até o final. Isso é uma falha muito grande. Significa que você entrou ali simplesmente por entrar. Sabe, tipo, achou legal no primeiro momento e não conseguiu se manter até o final. Então, já que essa é a última live, não sei o que você tem que fazer agora pela noite ou amanhã pela manhã, mas olha, pensa se realmente vale a pena, né? Tá se aproximando o ano que vem, né? E você precisa deixar, isso aqui é muito importante, a gente está falando do planejamento do ano, todo o ano que vem, tem que estar pronto e melhor estar pronto para hoje do que para a semana que vem, depois chega 2020 e aí vai empurrando com a barriga não sai, ou sai de qualquer jeito. Então, tira hoje um tempinho, não importa se você for deitar e dormir um pouquinho mais tarde, não vai demorar. O único que demora, a parte que demora mais é o primeiro dia, sabe? Por isso que eu pus lá, para vocês já se motivarem em fazer logo, mas tudo bem. Se já começaram, faz só uma parte e termina. Faz rápido. É melhor ter... a mamãe comentou lá no grupo do WhatsApp. É melhor feito do que bem feito. Né? Depois, se você tiver mais um tempinho, aí você aprimora, você deixa melhor seu planejamento. Bom, eu queria saber se tem mais alguma pergunta em relação a esses dias de como sair da teoria e ir para práticas. Por favor, deixa ali para mim, o pessoal que está ali conectado. Queria saber, a Paula, a Tati, a Sueli, alguma pergunta mais em relação ali de como sair da teoria e ir para a prática. Deixa para mim ali os comentários, deixa eu ver quanto tempo que eu já... eu esqueci como que faz para ver o tempo aqui, que eu já tô aqui conectada. Vou ter que ver o relógio aqui da minha casa mesmo. Bom, tá tudo bem, então.
Vamos agora para o segundo ponto. Eu não fiz o planejamento, pois minha filha tem só 10 meses. Tudo bem, tudo bem. Tem coisas que às vezes a gente não consegue planejar muito bem, mas um planejamento assim, educacional mesmo, para bebês é realmente complicado, né? Mas às vezes você pode planejar coisas mais simples, como a gente falou, por exemplo, o tempo de leitura para ela. Que tipo de leitura você vai fazer? A Paula comentou assim: eu não fiz o planejamento, pois minha filha tem só 10 meses. Qual é a idade ideal para começar com atividades? Ela está perguntando como trabalhar conteúdos com crianças maiores. Aí eu já vou fazer conexão aqui com o segundo ponto, né? Ela está perguntando quando que começa, e a próxima pergunta aqui que eu já tinha aqui na pauta era como trabalhar conteúdos com crianças maiores. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão das idades, que é uma questão bastante duvidosa para quem começa aqui no homeschooling, né? Que eu sei que tem bastante mamães homeschoolers e tem outras que estão que querem fazer after schooling, né? Então, essa questão é bastante pertinente. Como que eu faço, né? Então, uma analogia que eu acho super importante que vocês coloquem na sua cabeça é aquela analogia da alimentação, comparar a forma em que a gente se alimenta intelectualmente com a forma em que a gente se alimenta no dia a dia, né? Então, e isso aplica também quando a gente está começando no homeschooling, porque quem cozinha essas coisas que a gente vai consumir vai ser a mamãe, quem prepara os conteúdos vai ser a mamãe. Então, no início, quando são pequenininhos, igual que quando o bebê é recém-nascido, não precisa muita coisa. O próprio mundo, a própria mãe já é a fonte de alimentação dela, né? Mas com o tempo você precisa ir despertando essa individualidade intelectual da criança, preparando algumas atividades, algumas coisas simples, e até que ela chegue à maturidade de ela mesma cozinhar sua própria comida, né? Que esse é o intuito do homeschooling, o autodidatismo. Então, quando a mamãe pergunta quando que é a idade certa para começar com atividades com meus filhos? Olha, desde que está na barriga é o que eu faço. Depende muito da sua identidade, por isso eu falo o que você gosta como pessoa fazer. Por exemplo, o que eu fazia com meus filhos na barriga? Eu falava com eles somente em inglês, colocava música, tem essas coisas. Então, se é claro que eu fazia de uma forma mais espontânea, mas porque a gente não nasce sendo pai, né? Mas, sei lá, de repente alguém está vendo aqui esse vídeo e possa até se planejar na gravidez para fazer isso, né? Aí nasceu o filhinho. Tem algumas coisas simples que você pode fazer no dia a dia, né? Que você pode se planejar para fazer. É claro, você não vai sobrecarregar a criança, por exemplo, com a atividade do silêncio, que é uma atividade para um pouquinho maiorzinha, né? 10 meses ainda não, mas, por exemplo, um aninho e pouco, minha filha já conseguia fazer com minha filha, que é aquela atividade de colocar uma vela, sentar-se sem mexer, nada, e ela observar por alguns minutos. É uma atividade ótima para ela se acalmar, né? Depois você pesquisa melhor a lição do silêncio. Então, ela se senta, ela vem e... peraí que a Sueli comentou. Conheci a leitura diária quando meu filho tinha 8 meses. Hoje ele ama ler. Exatamente. Leitura é uma coisa que você pode colocar no planejamento desde que eles estão na barriga, né? E outra série de atividades, na verdade, é abrir aquilo que eu comentei no grupo, abrir os olhos para enxergar intencionalidade educativa em cada ato que você faz, né? Então, por exemplo, essa lição do silêncio, você pode planejar para colocar ela todos os dias dentro da sua rotina. Não dá, eu quero coisas mais simples, coisas mais básicas, coisas do dia a dia, comer, né? Aquilo que eu comentei, uma manga. Eu subi um status do Daniel comendo uma manga. Nossa, isso não tem nada de educativo. Lógico que tem. Cada coisa que você faz é educativa. Cada coisa. E na medida que você reflete melhor sobre isso, então se torna educativa mesmo. Porque você põe sua intencionalidade, você põe aquela parte de você. Então, o Daniel tá comendo uma manga. Aí ele come e, por exemplo, se eu não tenho nenhuma intenção educativa naquilo lá, eu simplesmente posso ir lá, cortar a manga e dar na boca dele.
pronto, está facilitando minha vida porque eu estou fazendo mais rápido, ele não vai fazer bagunça, não vou ter que me dar o trabalho de limpar. Mas quando eu penso, não, puxa, eu quero esse fato assim, de comer, ele é sozinho, né? E olha que isso aplica para crianças de 10 meses, né? Então, você me pergunta que atividade pode fazer, trabalhar a autonomia dela, né? Se preparar, você precisa separar um tempo para a criança comer sozinha, né? É muito mais fácil você dar comida na boca dela, mas deixar ela fazer sozinha requer trabalho, né? Porque você tem que limpar a bagunça, você tem que ficar todo tempo, não faz bagunça, desenvolve sua paciência, é algo que trabalha mais com você do que a própria criança, né? Desenvolve a paciência em você mais do que na criança, né? Cria vínculos, porque você tem que conversar. Agora, se você sentar ela e colocar um desenho enquanto você dá comida na boca, é muito mais fácil. Aí, mas na verdade você vai ver os frutos lá na frente. A minha pediatra, ela fica feliz. Eu falo, as pessoas sempre olham, nossa, suas crianças comem muito bem, meu Deus. O que você faz? Gente, rotina, dia a dia. Eu deixo eles comer, eu me dou o trabalho de limpar aqui as coisas. É óbvio que uma ou outra vez eu vou dar e dou na boca deles, né? Mas primeiramente eu deixo eles, me dou o trabalho de ter que limpar a bagunça que eles fazem todos os dias, isso não é fácil. Deixa eu ler aqui o que falou a Tati. Comecei a ler para a Estela no dia que descobri que estava grávida. Hoje, com 3 anos e meio, ela diz que o presente favorito dela é livro. Exatamente. Essa questão da leitura também é muito importante ter no nosso dia a dia, né? Eu achava que eu tinha leitura, que para mim a leitura era importante. Mas você não vai melhorar até você reconhecer que você não é um bom leitor, né? E eu ainda não estou no nível que eu gostaria. Um dos meus propósitos para esse ano foi melhorar o tempo de leitura que eu tinha, e eu não consegui. Muito difícil, né? A gente como mãe. Então eu percebi que eu preciso primeiro me organizar para outras coisas, como por exemplo arrumar aqui a casa certinho, as bagunças, e isso me atrapalha, né? Então eu tô vendo que antes de eu fazer umas coisas, preciso estar bem em outras, né? Me planejar para outro tipo de coisas. Bom, então estamos falando agora das crianças menores, vamos entrar então no assunto de como trabalhar conteúdos com as crianças maiores. Aí a gente volta para a analogia que eu estava falando da comida, né? O alimento. Então, você fala, bom, meu filho ele tem 8, tem 10, tem 15 anos, como que eu posso, sei lá, trabalhar física quântica com ele se eu não sei nada? Aí depende muito quais são os seus objetivos, porque assim, hoje em dia já tem comida pronta, por dizer assim. Você tem que ter muito cuidado com fast food, né? A comida rápida. Tem que ter muito cuidado, porque é isso que você vende para aí, é muita comida, intelectualmente falando, né? Facebook é muita informação, mas comer um monte de hambúrguer, um monte de porcaria não vai fazer diferença, né? O que faz a diferença é um regime. Foi aquilo que eu falei lá no grupo do WhatsApp. O que faz diferença é você ter um regime, aprender a escolher os livros, aprender a escolher as coisas que vão deixar você melhor intelectualmente. Então, pensa, por exemplo, colocando um exemplo bem esquisito. Meu filho é bom em matemática. Eu quero começar agora o 8º, 9º ano com meu filho homeschooling. Como que eu faço um planejamento para filhos maiores? Como que eu faço? Assim, eu não tenho filhos maiores, mas eu me imagino nessa situação, talvez não seja a melhor pessoa para falar, mas eu vou comentar o que eu faria, né? O que eu faria, por onde que eu começaria? Eu começaria a analisar, bom, já que a proposta do homeschooling é você mesmo prepare sua comida, né? Então, comida intelectualmente, eu começaria a ensinar a eles as coisas básicas que eles ainda não sabem fazer, né? Tipo, sei lá, fritar um ovo, intelectualmente falando, né? E aí, então, eu percebo, puxa, nem eu sei fritar um ovo, nem eu sei fazer as coisas básicas, então como que eu vou ensinar? Então, sempre é uma questão do ser,
né? Então você começa a melhorar seus hábitos, aí você ensina seu filho a melhorar os hábitos de leitura dele, aí vocês depois podem começar a partir no autodidatismo de coisas mais difíceis, né? A álgebra, a física quântica, você não pode pretender fazer, sei lá, assuntos lá super difíceis de uma hora para outra. Não, é um se desprender da escola, daquele jeitão massivo, daquele jeito forte, né? De conteúdos que não tem nada a ver com a identidade deles, né? Porque na escola você aprende muita coisa sim, mas dificilmente é aquela coisa que entra no coração dele. Tem que ser um professor muito bom, sabe? Um professor com aquela delicadeza, que existem, eu acredito que ainda tem muito profissional ali bom, mas qual que é o problema hoje também das escolas? Que as mamães mudam. Então, mamãe, se você não tem jeito, você tem que deixar seu filho na escola, não muda ele de escola, não muda. Não é possível que mantenha o mesmo professor, sim, das séries, de uma série para outra, né? Conversa lá, a escola está para te servir, entende seu papel lá. Então, por quê? Porque essa ideia de continuidade é muito importante. O professor que conhece, por exemplo, matemática, seu filho desde os 2 até os 18 anos, ele vai conseguir construir muita coisa, né? Então, essa ideia de acompanhar ela não muda seu filho de escola, muda você a escola. Entendeu? A gente tem essa tendência de soltar. Não pode fazer isso. Ai, não tá boa a escola. Nossa, que eu vejo de Facebook de mamães reclamando. Ai, a escola tá muito ruim, a diretora é assim. Ai, essa professora fez não sei o que com meu filho. Oh, meu Deus. Não, vá lá você e muda a escola, né? E se tá muito ruim, se você vê mesmo que não tem jeito, então bem faz uma escolha, né? Então... eu sei que é difícil, mamãe, eu sei que é difícil. Então, tenta nas medidas da sua possibilidade e aceita a sua realidade. Aceita. Tem coisas que você não vai conseguir mudar mesmo, então tenta enxergar soluções a partir daquilo lá. Tem mais algumas pessoas ali que entraram agora. Por favor, comente para mim se estão em espanhol ou português. Mas eu vou responder a próxima pergunta em espanhol por conta de que eu prometi que ia ser uma live bilíngue e porque essa pergunta eu estou respondendo para a mamãe que perguntou também. Mas deixa eu terminar o assunto da como trabalhar conteúdos com crianças maiores. Então, bom, nesse caminho da criança começar a preparar a sua própria comida intelectual, quem precisa primeiro aprender a preparar somos nós mesmos. Como a gente vai aprender a ensinar eles? Como a gente vai ensinar eles sem a gente ter aprendido primeiro a cozinhar, né? Essa comida, cozinhar eu falo assim, até cuidar acho que uma ideia mais lógica é cuidar de uma horta, né? Porque você planta, semeia, cresce, aí você colhe e você se alimenta, né? Essa que tem que ser a ideia da educação. Você planta, você espera crescer e aí você come, né? Que é muito contrária à ideia de comida rápida hoje, né? Que você vai lá, clica e consome um curso no Facebook, consome o livro didático, não, você não vê seu próprio esforço crescer, né? Se me fiz entender nesse jeito. Bem-vinda, família da Paty também, que está ali dentro, o Fábio. Bom, as últimas pessoas que entraram ali, sejam bem-vindos. Comente para mim agora, mas tenha mais alguma ideia em relação a isso, como trabalhar conteúdos com crianças maiores. Tem alguma coisa ali que deixei de falar para vocês? Alguma outra dúvida em relação a esse assunto? Para concluir e explicar rapidinho o próximo ponto em espanhol. Acho que aí não consigo entrar ninguém em espanhol, infelizmente. Deixaram passar para lá. Mas eu vou salvar essa live aqui bilíngue, esse próximo pontinho, se vocês 4 não se importarem, o pessoal que está ali conectado, tá? Bom, eu não vi nenhuma pergunta agora, depois eu vejo se aparecer, às vezes demora um pouquinho a aparecer as perguntas, então depois eu respondo no próximo ponto. Agora vamos fazer uma troca de língua, você fica ali atento, que a ideia também é forçar nossa cabeça um pouquinho para abrir o ouvido para o espanhol. Vou tentar ser sucinta para vocês, tá?
Bueno, la pregunta es cómo hacer planeamiento para niños diferentes, ¿no? En este caso son mamás que tienen 2 niños o más, ¿sí? Entonces, cuando se tienen niños de 12 edad, es la misma idea, analogía, esa misma analogía que yo estoy trabajando de la comida. Tú le das la misma comida a un niño grande o a un niño pequeño. Sí, solo que en diferentes raciones. A los niños pequeños les das menos. Ahora estoy usando las manos para que me entiendan mejor. A los niños pequeños tú les das menos porción, cositas más básicas, a veces un poquito más picadito, ¿sí? Les prestas más atención cuando estás comiendo, acompañas. A los niños grandes tú ya los dejas que coman ellos solos, les sirves una ración más grande, ¿sí? Esa es la diferencia entre una comida y otra, ¿sí? Entonces en el planeamiento es la misma cosa. Cuando planeas, tú planeas pensando en esas 2 edades. Entonces tú haces la misma comida para todo el mundo porque eso ahorra mucho más tiempo, pero puede haber, sí, individualidades. A un chico no me gusta la cebolla, me cae mal la cebolla, ¿sí? Entonces hay ciertos contenidos que tú no debes abordar con los niños, o tú ya puedes cocinar pensando en lo que les gusta más. A mis hijos les gusta más el brócolis, les gusta más determinada cosa, entonces tú ya preparas pensando en tal niño, o a la hora que tú vas a servir tú dices, a él le gusta más la remolacha, le gusta más el pollo, le gusta más la ensalada, entonces le voy a servir un poquito más, o voy a hacer este plato hoy en honor a él, ¿sí me entiendes? Pero en general tú cocinas lo mismo para toda la familia, ¿sí? O sea, tú haces todo tu planeamiento, es una misma cosa. Obviamente hay pequeñas cositas que tú sí haces un enfoque en cada uno dependiendo la necesidad. A veces hay necesidades nutricionales específicas, intelectualmente hablando, de niños en los cuales tú necesitas llevar una dieta separada, especial, aparte. Este niño aquí es intolerante a la lactosa intelectual, no sé qué sea, pero ahí hagan ustedes la analogía. Entonces tú necesitas preparar un menú diferente a toda la familia, pero esos son casos separados, son casos diferentes. Por ejemplo, pienso yo, un síndrome de Down necesita unos contenidos realmente diferentes, un autista necesita unos contenidos diferentes a los de la restante de la familia, ¿sí? Pero en fin, yo creo que con la práctica la mamá se va volviendo muy buena en estos asuntos, de aprender a cocinar para lo diferente, ¿no? Y a veces la familia también medio que se termina adaptando en general, entonces não há muita dificuldade. Bom, gente, vamos voltar agora ao português. Estão ali, estou vendo que ainda estão ali. E essa live vai ser um pouquinho... Não deixem de escrever suas perguntas, pessoal. Se tem mais pergunta ali, vocês conseguiram entender bem a parte espanhol, quem está ali, né, conectado, escreve ali para mim. Se quer que eu repita alguma coisa, fico ali sem entender, eu escrevo. Mas acho que você está muito bom de espanhol, viu? E a última, como não ser radicais demais, nem flexíveis demais com o planejamento, né? Essa é uma ótima pergunta, acho uma ótima forma de fechar aqui a nossa live bilíngue de hoje, porque um assunto assim que eu tenho refletido bastante, eu acho que uma das coisas mais difíceis de fazer, nós como mães homeschoolers ou mamães preocupadas com a educação do seu filho, essa ideia de se perguntar será que eu estou fazendo demais, né? Por exemplo, a mamãe que faz reforço escolar, né? Que já tem seu filho no dia inteiro lá na escola e ainda chega em casa e... Oi, Bárbara, que bom que você está aqui. Por exemplo, a mamãe que faz reforço escolar e aí chega em casa e fala, puxa, será que eu vou estar fazendo demais com meu filho? Será que eu vou não vou estar sobrecarregando ele? Né? É uma pergunta que ela se tem que fazer, porque já tem a escola passa bastante coisa, então depois chega lá na casa, a criança às vezes está cansada, então você tem que se perguntar, será que eu não estou forçando demais a criança? Aí
quem sabe essa resposta é só você lá dentro, né? Você como mãe. Ninguém conhece melhor a criança do que você. Você é mãe, você sabe cada uma das necessidades dele, nutricionais, intelectuais. Só você conhece ela melhor que ninguém. Então, a única pessoa que vai conseguir responder isso vai ser você. Você não precisa perguntar para ninguém, você precisa se perguntar para si mesma e se perguntar o tipo de criança que você quer, né? Então, a criança chegou lá da escolinha e chega... ou da escolinha ou de qualquer outro lugar, mamãe, né? Às vezes ela já tá em casa, é mamãe homeschooler, sabe, pela manhã foi um dia super agitado, enfim. Aí à tarde é o tempinho de fazer as tarefas. Você pergunta, será que eu posso agora fazer um break? Ou não, a gente precisa se manter firme, né? Acho que a mamãe homeschooler passa muito mais por isso do que a mamãe de reforço escolar, né? Porque a gente está constantemente nesse equilíbrio, então, no final, a gente termina até pegando prática, né? Nessa daí, de ver se a gente precisa ser flexível ou mais rígido, né? Porque a gente termina conhecendo mais nossas crianças, né? Porque a gente termina passando mais tempo com eles. Mas, às vezes, a mamãe que faz reforço escolar, então ela precisa aprender a ter esse equilíbrio, né? Se perguntar, será que eu estou esforçando dele demais ou não? Não, ou eu preciso mesmo tirar um tempo, porque a escola realmente não está passando o que precisa. E eu não quero que meu filho, por exemplo, ele está levando na escola certinho tudo, mas a criança não está sendo alfabetizada. E aí, como que vai fazer? Vai deixar? Aí você precisa mesmo um tempo mais, um esforço a mais da sua criança, né? Que às vezes outra criança não tem, né? Então você precisa ver o tipo de criança que você quer formar. Sem se comparar com os outros, é com você mesmo, né? Será que eu estou forçando ele demais ou não? Para aquilo que eu quero formar, né? Então essa é uma pergunta que só vocês mesmos se respondem. Assim mesmo. Bom, para a pessoa que está ali conectado, por favor me responda se há alguma outra pergunta que vocês queiram fazer em relação a isso. Se não, eu agradeço muito para as pessoas que estiveram aqui conectadas pelo tempinho aqui. Eu vou encerrar para essa live não ficar muito comprida e queria dizer parabéns para vocês que me acompanharam até aqui. Tem mais uma pessoa ali entrando, mas aqui já estamos saindo brevemente. Só me deixa suas perguntas, gente, que eu já estou saindo, então eu agradeço muito pelo tempo que vocês ficaram lá. Vamos estender então mais uma semana ali no meu WhatsApp. Quem está vendo esse vídeo, quem for ver depois, vou estender mais uma semana lá no meu WhatsApp. O tempo e que eu vou acompanhar vocês vendo ali o planejamento, mas depois disso eu vou ter que fechar, pessoal. Como eu falo, eu trabalho muito com projetos. Começou ou terminou, porque eu tenho, sabe, aquilo que eu falei, eu peguei o gostinho disso aqui e pronto, eu tenho que soltar, eu tenho que ver mais na frente se eu me identifico com isso daqui, aí eu faço mais, com certeza vai ter mais grupos, né? A gente precisa entender que tem coisas que são para pegar e saborear e deixar, simplesmente experimentar, e tem coisas que são para ficar mais, né? Ficar mais tempo. Então eu estou numa etapa assim de descoberta, o que eu estou fazendo aqui no Instagram, e com certeza vai ter algumas outras oportunidades, talvez seja diferente, talvez seja a mesma, não sei. Eu estou numa etapa de descoberta aqui de como funciona essa vida aqui de blogueira, sei lá o que é, de mãe que ajuda. A Sueli tá falando, amei sua ideia de trabalhar com projetos. Isso, esse projeto da semana do planejamento é um projeto, tem início e tem fim. Então eu preciso concluir, gente. Eu me sinto na necessidade de... Porque aquilo que eu falei, quando você faz um projeto, você tenta dar o melhor na medida das suas possibilidades. Eu tentei dar o melhor para vocês na medida das minhas possibilidades, do meu tempo, que eu não tenho muito, infelizmente,
por conta das crianças, mas na medida do possível eu preciso dar foco agora a outras coisas, né? E então esse tempinho que eu dei para vocês deu com todo carinho e com certeza terá mais na frente. Eu preciso me organizar também para dar melhor atenção para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Será que você pode explicar um pouquinho desses trabalhos com projetos? Ok, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos projetos e fechamos. Sueli, o que exatamente você quer saber sobre projetos? Como eu trabalho um projeto? Essa é uma ideia que eu tenho tentado descobrir, né? Essa ideia de trabalhar por projetos tem funcionado muito. Acho que a vida em geral, a gente trabalha com projetos, com metas, né? Oi, amor. Você tá perguntando pra mim? Meu marido tá falando lá sozinho no telefone e eu tô prestando atenção nele. Então, essa questão de projetos, como que eu faço? Eu me sinto, eu presto atenção muito quando você tenha ideias, quando você esteja inspirada. Por isso a folhinha de chuva de ideias. Presta atenção que não é sempre que a gente está inspirado, né? Às vezes tem noite que você não consegue dormir. Puxa, faz 2 noites eu fiquei assim, super inspirada, não conseguia dormir. Então você tem que levantar e anotar aquilo lá, porque senão aquilo lá não vai deixar, ou pelo menos acontece comigo. Senão você não vai conseguir dormir. Então você anota do jeito que aparecer. Tenho uma criança de 2 anos, mas nunca trabalhei com projetos, está falando a Sueli. Isso, então presta atenção. Como que começa, como que nascem os projetos comigo? Eu tenho uma ideia. Ou, às vezes, simplesmente você vê uma ideia, um negócio muito legal no Instagram, de alguém, no Pinterest. Você enxerga. E aí você fala, tem muita coisa, mas você tem que aprender a identificar aquilo que fala, não, aquilo lá é comigo mesmo, aquilo lá, né? Igualmente, todo esse processo que a gente fez aqui de planejamento, às vezes, sei lá, você não se identificou com o planejamento semestral, com o trimestral, enfim, faz então aquilo com aquilo que você se identificou e cria o planejamento da Sueli, entendeu? Você pega aquilo que te ajudou, que te serviu para mim, às vezes você se identificou com tudo, beleza, que bom, ótimo, mas se não você se identificou só com aquela parte, com aquele, vai, constrói o planejamento da Sueli, mas constrói, entendeu? Não pode deixar passar. É toda uma construção. Às vezes o primeiro planejamento não fica tão bom. Se vocês olhassem meu primeiro planejamento para rir, mas depois com o tempo vocês vão pegando a prática. Bom, voltando à ideia do projetos. Então, você preenche lá sua folhinha dos chuva, assim, quando você está com cabeça, assim, quando você olha mas anota, gente, eu acho tão importante anotar. Eu falo porque eu antigamente não anotava. Então, se você anota, você já começa a falar, não, puxa, você viu que anotou várias vezes. É igual que a lista de compras, né? Esse chuva de ideias, né? Se você tá vendo que tá faltando, você não anota, passou. Aí você foi no supermercado, você não viu, ficou sem, né? Ficou sem comprar. E depois você fala, eu queria tanto ter comprado. Aí passou o Natal e não comprou. Assim, a vida vai passando, você não anota, você vai esquecendo, ou vão outras coisas mais importantes chegando ali no meio do caminho, você não faz. Você vai deixando você moldar a sua identidade pela massa, né? Então, se você quer mudar a sua identidade e a identidade dos seus filhos, da sua rotina, então anota aquelas coisas que é aquilo lá. Vá lá, anota aquelas ideias bonitas e começa a fazer uma estrutura. Com o tempo, é só na prática, Sueli, que você começa a criar projetos mais bonitos. Então, se anotou e você começa a se imaginar como que você faria aquele projeto. Vamos colocar algo simples. Você falou que tem uma filha de 2 anos, mas nunca trabalhei com projetos. Um dos primeiros projetinhos que eu fiz no homeschooling, também minha filha tinha em torno de 1 ano e meio, 2 anos, acho que 2 anos, foi uma Bíblia do bebê. Eu peguei o que eu tinha, gente, pega o que você tinha. Eu trabalhei a Bíblia do bebê. Hoje em dia eu não gosto muito desse livro. Agora entrou uma pessoa em espanhol. Hola, Franci. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Todas las familias trabajamos diferentes, mas tus ideas son geniales. Ay,
Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Infelizmente ya respondí la parte en español y de la idea, no sé si tú estabas esperando ese momento de cómo hacer el planeamiento para niños diferentes, ya hablé un poquito sobre eso. Bueno, Francis. Pero cualquier otra pregunta, déjala aquí que todavía tenemos un poquito de tiempo, tenemos aproximadamente 15 minutos, 20. Bom, e voltando ali responder para a Sueli. Então, vamos aqui conectando nossa cabeça, gente, trabalhando essa cabeça bilíngue, né? Conectando uma coisa com outra. Eu tenho uma criança de 2 anos, mas, bom, o que eu estava falando? O primeiro projeto que eu fiz com minha criança, primeira coisinha, eu trabalhei com aquilo que eu tinha em casa. Por quê? Você fala assim, bom, eu vou fazer homeschooling. Nossa, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Você fica assim, ai, preciso. Tanta coisa. Aquela foto que eu postei esses dias, um monte de vinho, né? Tipo, você fica assim, nossa, eu posso fazer tanta coisa com minha filha, mas não faz nada, né? Por quê? Porque você tem que pegar o que tem em casa. Você tem que pegar o que tem em casa. Então, às vezes, você quer comer peru, mas lá em casa você tem só semente de tomate. Então, vá lá e faz semente de tomate. E planta e espera ela crescer. Foi aquilo lá. Às vezes, tomate não é aquilo que você mais gosta, mas é o que você tem na mão. Então, eu tinha aquela Bíblia do bebê. Hoje em dia eu não gosto muito da linguagem, mas foi o que tinha. Então eu falei, foi um ponto de partida e foi o primeiro projeto que eu cumpri. O que eu fiz? Eu fiz, bom, era histórias bíblicas. Histórias bíblicas, uma atrás da outra. E aí eu fiz um projetinho. Por quê? Porque tem início e fim. É aquilo que eu falo, tem início e fim. Tava dividido. Aí eu comecei a fazer as primeiras 5 folhinhas e depois já quero já não vou fazer mais. A gente tem que fazer, não. Começou, tem que terminar, gente. Tem que terminar. Então, começou a fazer o projetinho, termina. Depois, quando você dá esse trabalho de comecei, vou terminar, você começa a idealizar coisas que você pode fazer. Nossa, agora eu vou fazer um projeto de artes assim. Essa história eu já fiz um projeto de arte com pintura. Agora eu vou fazer uma atividade com pintura. Agora eu vou fazer outra atividade com lã. Agora eu vou fazer uma atividade com, com terra. E cada dia você vai fazendo uma coisa diferente. Oi, Carol, que bom que você conseguiu entrar. Você estava mandando alguma mensagem assim que eu não estava conseguindo, né? No hablo, pero logro comprender. Que bom, que bueno, Franz, que bueno que estás consiguiendo comprender algunas cosas. Voy a intentar hablar más despacito para ti, entonces. Vou tentar falar um pouco mais devagar para ela o que eu tô falando, que às vezes eu sei que português não é muito distante do espanhol, mas precisa falar devagar, né? O que eu estava falando? Sobre a Bíblia, sobre o projeto. A pergunta foi como fazer um projeto? Como você faz para montar um projeto? Eu gostei muito dessa ideia de projeto, como você faz? Então é assim, eu peguei o que eu tinha, comecei pela chuva de ideias, né? O que eu posso fazer de legal mesmo que eu quero fazer, né? Então, eu vi naquela época a questão da Bíblia como algo relevante, como algo que eu achava assim, importante, e eu comecei a fazer. E depois eu vi que a partir disso tinha um monte de coisa gostosa que eu podia trabalhar, alfabetização, números, né? Porque a partir das histórias bíblicas você começa a tirar um monte de coisa. Então, o tanto de coisa que a gente trabalhou, né? Esse projeto abriu meus olhos para ver que eu posso trabalhar um monte de coisa. Esse projeto abriu assim, a inspiração para eu fazer outros, né? E é aquilo que eu falo, projeto é algo que você prova rapidinho e determina um tempo, né? Às vezes pode ser bastante, aquilo lá demorei bastante, né? E hoje eu faço projetos mais curtos, né? Eu prefiro experimentar várias coisas rapidamente e soltar, né? E tem uns projetos que vão se tornando mais grandes, mais importantes, que terminam sendo inseridos na sua rotina e tornando-se hábitos, né? Que é todo esse caminho que a gente fez. Por exemplo, a leitura, né? Então, às vezes você pode começar com 10 minutos de leitura. Vamos fazer a semana da leitura em inglês, né?
Então, você começa 10 minutinhos lendo. Você, mãe, né? Porque você não tem como ensinar. Você, sem importar se o nível de inglês é alto ou baixo. Se é alto, então, né, lê livros difíceis, né? Se é baixo, se está começando, então lê vocabulário. Você já sabe falar bem as frutas em inglês, em português, em espanhol, sei lá qual é a língua. Então começa. Apple, lê para criança, né? Mostra o livro, tal. Desde a semana, é o projeto, né? A semana em inglês. Deu certo? Depois troca. Agora você vai fazer. Agora não vai ser um projeto de 10 minutos. Vai ser um projeto de mês, né? De um mês. E aí vai aumentando até que você consegue colocar na sua rotina. Entendeu? Do jeito que eu faço, né? Que agora é um estilo de vida. A gente faz, para quem não sabe, faz uma troca de línguas. Então, por exemplo, agora a gente está falando em inglês essas semanas, desde que começou dezembro, semana que vem a gente vai falar português e em janeiro a gente vai falar espanhol. Eu falo aqui em casa o tempo todo a gente fala na língua estrangeira. E as pessoas me falam, como que você faz para ensinar uma língua diferente para seu filho? Como que você faz? Gente, eu tornei aquilo lá uma rotina. Tornei aquilo lá um hábito. Então, as crianças entram no carro, elas vão falar a língua que a gente estiver falando nessa semana. É um hábito, sabe? A gente está na rua, caminhando, nas lojas, a gente está falando na língua da semana. Embora o português aqui seja forte, a gente está na língua da semana. A gente vai para a igreja ou para a casa da família, trocou, português, né? Então, esse exercício, né, já se converte em um hábito, já deixa de ser um projeto, né? Já deixa de ser, só aqueles dias, não, já se torna algo natural. Com o tempo ele se assimila. Esse é o caminho que você tem que descobrir, né? Com sua família, com seus filhos. Bom, gente, então eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão dos projetos ali. Comentem para mim em espanhol ou em português mais algum tema. Deixa eu ver o que ela falou. Não é problema. Muito obrigada pelas ideias. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos mais 10 minutinhos. O que vocês quiserem perguntar, comentar, senão a gente vai concluir aqui a live. Foi um tempo muito gostoso com vocês. Vocês acham que vocês aprenderam bastante? Eu aprendi mais. Muito obrigada por todos os elogios. Gente, às vezes eu fico meio sem jeito de responder. O Freud, ele fala, se você vem falar uma crítica para mim, eu até tenho como responder para você, mas elogio, sabe? Eu não tenho armas, você desarmou eu, então é assim, sabe? Muito obrigada pelos elogios, gente. Eu fico muito feliz de poder estar ajudando, principalmente. Salva a live, eu vou salvar. Às vezes dá uns trens ali de não poder salvar, mas eu vou salvar e deixar lá no YouTube também, aqui no Instagram e no YouTube. Que mais? Só isso, pessoal. Então eu vou dar por concluído. Eu espero não estar esquecendo nada. Foi muito gostoso ter participado com vocês. Obrigada, Sueli, que esteve ali toda a live, desde o início até o fim. E Deus abençoe muito vocês. Para mim é um prazer poder ajudar as famílias. Me ajudem sim a compartilhar. Vixe, lá é tarde, Carol. Quase 1h. Meu Deus, eu esqueci de onde que você é. É de França? Esqueci. Mas, da França, Carol? Esqueci. Mas me ajudam a compartilhar essa ideia do planejamento, né? É uma forma, assim, de retribuir, de me retribuir, e não a mim, sabe? Porque o meu interesse não sou eu, não ganho nada aqui, nada de dinheiro com isso, não sei, por enquanto não, quem sabe lá no futuro. Mas eu acho que o que deixa mais feliz, mais do que o dinheiro, é aquela ideia de
de que eu estou aproximando vocês a ter um tempo de qualidade com as famílias, sabe? E pra mim isso é muito importante que outras famílias, sabe? Porque eu ganhei um tesouro, gente. Eu tenho ele e isso tem que ser compartilhado. Por isso que eu estou tirando aqui meu tempo para falar com vocês sobre isso. Então eu peço que vocês compartilhem, bate uma foto, termina ali o planejamento, vá lá, bate uma foto e me marca, sobe lá no seu Instagram, fala hashtag terminei semana do planejamento e marca ali Matrilingue. É uma forma de me agradecer e de comunicar para as outras pessoas que você participou disso aqui, que foi enriquecedor para a sua vida, e aí você está também abençoando outras pessoas a compartilhar essa informação. Então, muito obrigada, muitas graças a todas que estiveram aí, muito obrigada mesmo. Deus abençoe e até a próxima semana do que seja que for planejar, que eu sei que tem alguma coisa ali. Semana ou mês, não sei, mas eu já tô pensando em algumas ideias, tá? Como eu falei, isso aqui foi aprendizagem. Um beijo, Sueli, um beijo para as minhas outras pessoas que estão ali, para Paula, para Tati, tá? Deus abençoe, tá? Vou salvar, deixa eu ver, tem uma forma de salvar isso daqui, mas eu vou descobrir, tá? Beijos.